Orgulhosamente, representei a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ontem, no 3º Congresso Brasileiro de Consórcios Intermunicipais, evento que reúne mais de 600 autoridades. Tive a possibilidade de não só falar da Casa da Assembleia Legislativa, mas também de trocar experiências com prefeitos, principalmente da região sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina especialmente, que são estados que avançaram muito na política de consórcios intermunicipais, assim como alguns municípios do estado de Minas. Eu acredito muito na tese dos consórcios, mas é preciso também que nós, como estado, reconheçamos que o estado do Rio de Janeiro incentiva só de boca a questão dos consórcios. O estado do Rio de Janeiro, ele fica sentado na poltrona assistindo e pouco interfere na questão dos consórcios intermunicipais. O mais grave dos problemas da questão dos consórcios é quando um município se torna inadimplente. E quando esse município se torna inadimplente, quebra todo o consórcio. E o que o Estado faz? Absolutamente nada. Essa é uma discussão que precisa ser trazida aqui para a Assembleia Legislativa. Inclusive, o deputado Pedro Fernandes, que também esteve lá durante a abertura, eu fiz a primeira palestra. Nessa tese, o deputado, inclusive, Pedro Fernandes, destacou uma proposição legislativa dele, aprovada na legislatura anterior, que trata exatamente da questão dos consórcios e de uma participação mais efetiva do Estado. E assumi lá 2 compromissos em nome da presidência da LERJ, em nome da Casa. Primeiro, lá eles tirarão, ao final do dia de hoje, porque o Congresso termina na noite de hoje, eles tirarão 10 propostas, 10 metas, e que a Assembleia Legislativa deve se apropriar dessas 10 metas e trabalhar naquilo que pode para que elas se tornem realidade. E a outra questão, que já é algo definido pelo Supera Rio, que é a questão do Sistema Estadual de Desenvolvimento. Penso eu que nesse Sistema Estadual de Desenvolvimento nós devamos trazer as legislações referentes a desenvolvimento para que nós possamos não só incentivar, garantir e ampliar os consórcios intermunicipais, como a criação de câmaras integradas de desenvolvimento, que já é uma outra proposta. Nós já estamos trabalhando, Valdec, e você esteve no Supera Rio do município de Cabo Frio, junto com o deputado Jânio Mendes, tratando de toda a região dos lagos, e nós, do Supera Rio, já estamos trabalhando nessa questão do Sistema Estadual de Desenvolvimento e da Câmara Integrada de Desenvolvimento. E, além disso, nós já apresentamos agora, assinamos a primeira lei do Supera Rio, que diz respeito à cadeia produtiva do leite. A nossa legislação está ultrapassada. O Estado do Rio de Janeiro, hoje, ele produz menos leite do que as próprias indústrias precisam. E aí vem a questão da ausência total, deputado Eliomar, de planejamento. O Estado do Rio incentivou as indústrias leiteiras, só que hoje as indústrias e as cooperativas não têm leite para trabalhar. Por quê? Porque não há produção suficiente para atender essas empresas. Ou seja, não adianta fazer um incentivo no recorte se você não incentiva toda a cadeia produtiva e se você não incentiva exatamente o início. Se você não incentiva, se você não consegue trabalhar bem o produtor, não haverá produto para que a indústria trabalhe. E esse hoje é o grave problema que o Estado do Rio de Janeiro vive e que tem uma grande potencialidade, porque, além disso, o consumo de leite no Estado do Rio de Janeiro é muito maior do que o Estado tem capacidade de produzir. Estamos importando leite de outros estados quando poderíamos estar fortalecendo essa potencialidade, especialmente das regiões mais pobres do Estado do Rio de Janeiro, que são as grandes produtoras de leite. Falo dos municípios da região noroeste do estado. O noroeste é a região mais pobre, com os mais baixos IDHs
do estado do Rio e do Brasil, e a região centro-norte, especialmente o município de Macuco, Cordeiro, que são grandes produtores de leite. Então, a primeira lei do Supera Rio foi assinada por todos os deputados estaduais que participaram do Supera Rio, num trabalho desenvolvido através da GEISA, do Fórum de Desenvolvimento Econômico, né? Assinam essa lei o deputado Jorge Felipe Neto, eu, o deputado Jânio, deputado Valdec Carneiro, deputado Jair Bittencourt, deputado Paulo Ramos, entre outros, o presidente Jorge Pisciani, para que a gente possa alterar essa realidade que diz respeito à questão da produção leiteira. Então, o Congresso Brasileiro de Consórcios Intermunicipais, eu tive a possibilidade na primeira palestra, deputado Carlos Macedo, que preside esse momento da sessão, de dizer o seguinte: também é necessário, não adianta falarmos de perspectivas de desenvolvimento sem tratar não só da necessidade, mas da urgência do novo Pacto Federativo. Esse país não avançará enquanto a União ter esse nome apenas institucional, porque a União não está unindo nada, pelo contrário, ela está fazendo com que os estados vivam uma guerra fiscal, e o estado do Rio de Janeiro, ainda pior, criou uma guerra fiscal entre os municípios, a partir da Lei Rosinha e da Lei Pezão, né? Ou seja, a guerra fiscal entre municípios, a guerra fiscal entre estados. Agora, eu também cobro que o novo Pacto Federativo, e essa casa tem que fazer pressão também, não seja apenas de cunho tributário. Não podemos ficar se minimizando nessa batalha, porque o Pacto Federativo tem que ser também tributário, mas legislativo, para que os estados e os municípios tenham mais poder nas suas legislações locais. Porque eu não posso tratar com a mesma lei municípios que são diferentes. Cada município tem a sua particularidade. Cada município tem que ter o direito de fazer a sua legislação. Porque o que é que acontece hoje no Brasil? Um prefeito, um vereador, hoje são trabalhos quase que inócuos. Uma Câmara de Vereadores hoje pode muito pouco, porque a legislação não permite ao vereador fazer absolutamente nada. E não é diferente, infelizmente, aqui na Assembleia. Os deputados estaduais que conhecem a realidade do Estado e que conhecem as realidades de suas bases, de onde vêm, muito melhor do que deputados federais, senadores e até a presidência da República, pouco nós podemos fazer no sentido de legislar, né? A gente fica preso a uma ótica de uma união que, no final das contas, está, na verdade, dividindo cada vez mais. O novo Pacto Federativo tem que ser, Valdec, tributário, mas tem que ser também na questão legislativa. Dar mais poder às assembleias estaduais, dar mais poder às câmaras municipais, para que a população não tenha hoje essa crise de representatividade. Porque a crise de representatividade que aguça a crise política que nós vivemos, ela tem tudo a ver com a questão do Pacto Federativo. Porque as pessoas não conseguem entender como o deputado Eliomar, como o deputado Luiz Martins, como o deputado Antes, Chiquinho, não conseguem realizar os seus desejos e seus sonhos, porque o nosso poder é extremamente limitado. O nosso poder é muito limitado. Quem dera se nós pudéssemos ter a possibilidade realmente de alterar a vida das pessoas. É o nosso sonho, estamos aqui por isso. Mas nós trabalhamos hoje muito mais no campo da resistência do que no campo exatamente de oferecer as necessidades que a população precisa e merece. É necessário e urgente um novo Pacto Federativo, dando mais poder aos municípios e aos estados. Obrigado, senhor presidente.